Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como se livrar das algas petecas de um jeito rápido, simples e muito eficiente, tá? Bom, vamos começar por três coisas. São perguntas. A primeira, o que são algas petecas? Segunda, o que pode causar uma infestação de algas petecas? E terceira, como resolver esse problema? Bom, começando pela definição de algas petecas, são algas que lembram uma peteca, por isso é alga peteca, como podem ver nessa imagem aí no vídeo. Por quê? Nós temos brotos, né, pequenos, que parecem tufos de pelo, tá? Que dão essa aparência à alga, a uma peteca, então por isso, algas petecas, tá? Bom, agora vocês já viram o que é alga peteca, já entenderam o que é, né? Então viu a imagem, entendeu como é que é mais ou menos a alga peteca. Vamos para o próximo ponto. O que pode causar a infestação de alga peteca? Bom, existem muitas causas, né, para o surgimento de algas petecas. Como por exemplo, no momento em que a gente adquire uma planta, ou um enfeite, ou uma pedra, a gente coloca no aquário. Só que esses enfeites, eles podem vir contaminados com algas petecas, mesmo que a gente não consiga ver. Portanto, é interessante que, quando comprar enfeites, lave muito bem, coloque na água quente, para que ele fique o mais limpo possível e não venha causar nenhum problema no seu aquário, tá? Para que as algas petecas se desenvolvam, é necessário ter condições que sejam favoráveis ao seu desenvolvimento. A primeira delas, excesso de luz. As algas, elas competem com plantas, certo? Então assim, quando a gente coloca no aquário luminárias muito fortes, que deixam o aquário com muita luminosidade, e as plantas não conseguem aproveitar toda essa luz, né, que está no aquário, aí surge as algas petecas. Por quê? Porque as plantas, elas utilizam a luz para poder fazer a fotossíntese, certo? E assim produzir seu próprio alimento, né? Só que quando tem luz demais, as plantas não aproveitam toda a luz. Então, as algas petecas começam a se desenvolver, porque tem um recurso soldando, né? Aí você vai ter problemas com algas petecas, tá? O outro ponto, flutuações de CO2. As plantas, elas precisam do CO2 para também fazer a fotossíntese, tá? Como eu falei agora anteriormente. Só que assim, quando temos quando o CO2 ele é mal distribuído no aquário, as plantas não conseguem utilizá-lo de forma adequada. E isso vai criar uma situação perfeita para o surgimento de algas petecas, tá? Mas assim, como que o CO2 não é bom distribuído no aquário? Por que, na verdade, né? Por conta da má circulação de água no aquário, certo? Que faz com que o CO2 não circule pelas plantas, não se dissolva bem na água e as plantas não conseguem utilizá-lo com eficiência, tá? Está lembrando que as algas petecas competem pelos mesmos recursos que as plantas. Então, se uma planta não está conseguindo fazer a fotossíntese por conta da má distribuição do CO2, os nutrientes que ela não usou serão consumidos pelas algas petecas, que começarão a se desenvolver e vão ocupar todo o seu aquário, caso você deixe isso acontecer, tá? O outro ponto que pode causar isso aí é o acúmulo de detritos. Quando não fazemos uma boa limpeza no aquário, podemos ter acúmulo de matéria orgânica, né, que seriam esses detritos no aquário. Isso pode causar o surgimento de mais algas petecas, né? Só que assim, como que a gente sabe que tem acúmulo de matéria orgânica no aquário? Primeiro, a gente observa se tem plantas mortas se acumulando no substrato. Segundo, a gente observa se tem sujeira nos cantos do aquário, né? Embaixo das rochas, das pedras, nas plantas e tal.
Depois, observamos se tem espuma na água do aquário. E terceiro, ficamos de olho no filtro, né? Para que não acumule muita sujeira e isso venha desencadear o surgimento de águas petecas, tá? O último ponto é excesso de ferro na água do aquário. Mas como que vamos ter excesso de ferro na água do aquário? Bom, quando a gente quer ter um aquário com plantas naturais, né? Sabemos que é necessário ter uma fertilização, pois as plantas precisam de fertilizante, né, para poder se desenvolver. Mesmo sendo plantas low-tech, tá? São plantas fáceis de criar, de manter em aquário, porém elas precisam de fertilizante para conseguir se desenvolver bem, tá? Senão elas não saem do lugar, ficam meio que estagnadas, né? Que assim, tem que ter luz, tem que ter fertilizante, agora um substrato fértil, aí você decide se quer ter ou não, e também é CO2, né? Porque são plantas mais fáceis de cuidar, e não precisa, não exige substrato fértil e nem CO2. É claro que com CO2 e substrato fértil, vamos ter um melhor desenvolvimento das plantas, tá? Mas não é uma obrigatoriedade, tá? Com plantas do tipo high-tech ou plantas não low-tech também. Bom, quando a gente usa fertilizantes no aquário, né, para as plantas, que contém ferro de forma excessiva, as plantas no aquário, elas não vão consumir todo esse ferro no fertilizante. E o que vai acontecer? Vai sobrar ferro. Sobrando ferro, vem aí o surgimento de algas que vão consumir esse recurso. E essas algas começam a surgir, como vocês podem ver nas fotos, né? E vão se desenvolvendo, crescendo, né? Aumentando. Daqui a pouco elas consomem todo o recurso e deixam as plantas sem nada. E o que vai acontecer com as plantas? Vão morrer. Por quê? Porque as algas petecas consumirão todo o recurso disponível que seria utilizado pelas plantas, nutrientes, né? Então, aí as plantas vão morrer por falta disso, né? Então, assim, é importante que vocês fiquem de olho nesses pontos que eu falei, para que não venham ter o surgimento de águas petecas, tá? Aí a gente entra, né, na última pergunta, que é como resolver esse problema. Bom, primeiramente, já que vocês entendem, na verdade entenderam o que são águas petecas, né, como elas surgem, aí vocês podem resolver esse problema da seguinte forma. Primeiro, evitando o excesso de CO2 no aquário, o acúmulo de detritos, excesso de ferro e de iluminação. Principalmente se você não tem plantas naturais no aquário, tá? Então não precisa ter iluminação forte. Coloca uma lâmpada comum dessas de LED, né? Que vai perfeitamente iluminar seu aquário e não vai contribuir para o surgimento de águas petecas, tá? Como no meu aquário tem uma lâmpada bem simples, eu coloco lá e nunca tive problemas com águas petecas, tá? Deu tudo certo, nada. Não uso fertilizante, né? Uma vez que eu não tenho plantas naturais, tenho plantas artificiais, né? E a iluminação é bem de boa, como eu falei, né? E também eu mantenho cuidado com a limpeza do aquário, tá? O filtro é bem eficiente, apesar de eu deixar quase 2 meses sem limpar, o filtro vai limpar bem a sujeira do aquário, né? E nesse filtro nunca surgiu águas petecas, nem no aquário, tá? Eu limpo o filtro mais ou menos depois de 1 mês, né? E o aquário troca água depois de 2 meses, porque como o filtro é bem eficiente, não tenho nenhum problema em relação à desregulagem de parâmetros, né? E acúmulo de matéria orgânica, depois amônia e tal. Nunca tive nenhum problema com isso, né? Bom, aí se você ficar de olho nesses pontos que eu falei e ter o cuidado para não ter, não desregular, né, esses parâmetros aí que eu falei, né? Você não vai ter nenhum problema com a água peteca, não vai surgir. Caso surja, você pode utilizar uns produtos específicos para eliminar a água peteca. Só que tem que ter cuidado porque, dependendo do produto, ele pode causar algum efeito colateral nos seus peixes, tá? Então, assim, se for utilizar um produto que cause algum mal nos seus peixes, assim, mesmo que seja leve, é interessante tirar os peixes do aquário e deixar o aquário só com esse produto para poder eliminar as algas petecas, né? Aí depois você volta com esses peixes no aquário. Mas isso só vai ser possível se você tiver 2 aquários, né? Se tiver só um, não vai ser possível. É que depende muito da condição, tá?
Na dúvida, utilize um produto que não cause mal aos peixes, tá? Que só elimine as algas petecas, beleza? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like para fortalecer o canal e não esqueça de se inscrever, tá? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.